Agora, cara, rolou um duelo aí, atiçou a minha curiosidade. Meu, só estamos falando de bolsonarista, hein? Nessa live já, 1h30 de live já. Nem passei para outros assuntos, nem sei se vai dar tempo, vamos ver. Vamos lá. Duelo de pastores na tribuna. Duelo de pastor, hein, cara? Será que voou Bíblia, tá tudo lá? O assunto era o mesmo, mas confira a diferença. 2 pastores tretando. Treta de pastor, hein, cara? Vamos ver o que se tacar uma Bíblia no meio, não fica meu irmão. Vamos ver. Deputado Gilberto Nascimento, PSD de São Paulo. Nós vamos ouvir a voz do deputado Marco Feliciano. Domingo, a Avenida Paulista foi tomada de verde e amarelo. A maior manifestação da história, maior até do que da época das diretas já. A Polícia Civil do Estado de São Paulo disse 750 mil pessoas. Nós acreditamos que foi um pouco mais. Ou seja, quase 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas ordeiramente reunidas em um ambiente sem álcool, quase sem drogas, sem roubo. Quase 1 milhão de pessoas. Na Paulista, parece que o maior evento que teve lá, o máximo que cabe de pessoas na Paulista, parece que são 500 mil. Então, para dar 1 milhão, tinha que ter 2 paulistas, uma colada na outra, lotada de gente. E esses caras vêm falar de 1 milhão de pessoas, mas esse papo de 1 milhão na Paulista, véio, é antigo, desde... Sempre falam, deu 1 milhão na Paulista, mas não dá, mano. Os caras fazem as contas lá por metro quadrado, não cabe. Sem violência, todos obedecendo a voz. E ele falou, mentira aí, sem álcool, meu, duvido, aqueles tiozinhos que a gente viu loucão aí, tá loucão do quê? Não é só de bolsonarismo não, tem uma cachaçinha aí também. Nosso grande líder, presidente Jair Messias Bolsonaro, que pediu para que ninguém levasse nenhum tipo de cartaz. Pois bem, o nosso povo mostrou ali o que é de fato uma manifestação ordeira. Faço aqui coro a todas as pessoas que estão, neste momento, se solidarizando ao grande pastor Silas Malafaia. Quais pessoas? De quem está falando, Omar Feliciano? Quais pessoas estão se solidarizando com o Silas Malafaia? Lá de dentro da igreja, né? De dentro da igreja não dá pra gente saber, porque tá lá dentro. Não vou entrar lá. Mas aqui fora não tem ninguém, não, mano. Grande idealizador desta grande manifestação. Não... Olha lá, aí o próprio Malafaia vem falar que ele não tinha nada a ver com isso, lá no Twitter que a gente viu no começo da live. Agora o próprio Feliciano falando que foi o Malafaia. Não apenas dessa, mas a penúltima também. Pastor Silas Malafaia usando recursos próprios, mostrando a sua liderança, cativou os brasileiros, convenceu o presidente Bolsonaro e juntos estivemos ali numa manifestação, como eu disse, extremamente ordeira e pacífica. O presidente Bolsonaro... Olha, pacífica pode até ser porque não tinha nenhum diferente ali, mas ordeira, meu, tinha até o cavalo lá no meio, cara. A galera foi de cavalo lá de Santo Amaro, lá pro meio da Paulista. Não sei como que os cavalos não deu coice em ninguém. É porque cavalo, gado, né, eles se entendem ali, tudo. Falou aquilo que estava dentro do seu coração. Pastor Silas, usando a sua mente prodigiosa, ele, em ordem cronológica, narrou fatos que até os jornalistas devem ter esquecido. E olha que a mente dos jornalistas geralmente são conhecidos por serem prodigiosas e não esquecerem os fatos. Pastor Silas Malafaia falou com toda a propriedade aquilo que estava entalado na nossa garganta e questionou, de fato, o que está acontecendo com o ordenamento jurídico brasileiro. Vamos então ao Rio de Janeiro com o pastor Henrique Vieira. Eu quero, curiosamente... Henrique Vieira, esse cara é fera, hein? Acho que é o único pastor que eu sou fã, esse Henrique Vieira aí. Mas eu acho que eu não vou conseguir votar nele na próxima eleição, que ele é do Rio de Janeiro, né? Vamos ver se ele sair para federal. Agradecer ao pastor Silas Malafaia por ter convocado, junto com o Bolsonaro, essa mobilização de extrema-direita e golpista na Paulista domingo passado. E por que a gratidão? Glauber, na minha opinião, o Malafaia revela de maneira transparente e pedagógica o quanto ele desrespeita a democracia, o quanto ele desrespeita o resultado eleitoral, o quanto ele tem um projeto de poder e o quanto ele também não considera, valoriza ou respeita as igrejas, os irmãos e as irmãs na fé. Por isso a gratidão, porque fica evidente esse projeto de poder que é autoritário e que se desvia completamente de um sentido generoso da fé. Em primeiro lugar, se a Associação Vitória em Cristo, que é organizada por Malafaia, financiou aquela manifestação, se isso se comprova, fica uma pergunta. As pessoas que ofertam para esta associação, pessoas simples, será que elas imaginam que o dinheiro delas vai financiar um projeto político e ideológico do Malafaia e do Bolsonaro? Será que quando as pessoas fazem a oferta na sinceridade do seu coração e da sua fé, elas esperam que seja esse o destino? É uma pergunta que se faz. Fica muito evidente que Malafaia, como outras lideranças, desvia completamente o sentido e o propósito da fé e das igrejas. Por um lado,
Malafaia procura falar em nome do cristianismo e do campo evangélico, sequestrar o sentido da fé. E tem um detalhe, ninguém pode reivindicar para si, falar em nome do cristianismo e falar em nome dos evangélicos. Existe diversidade. Quando Malafaia faz isso, ele trata o povo com desrespeito, como massa de manobra, como se ele fosse representante do povo cristão e evangélico no país. Tem diversidade dentro do campo cristão e dentro do campo evangélico. Então ele desrespeita a igreja, desrespeita o púlpito, desrespeita a liberdade de consciência e de fé dos irmãos e das irmãs. Quando eu me candidatei, eu me filiei a um partido muito antes. Olha que zona que é, né, meu? O cara tá falando e fica um monte de gente no fundo, sei lá, rebatendo ele, dando risada, falando alto. O cara tá falando, né, meu? Como militante, eu me licenciei da minha própria igreja. Eu deixei de pregar e frequentar a igreja que eu pastoreio por entender que a autonomia e a inteligência dos irmãos e das irmãs precisam de respeito. Bolsonaro desrespeita o sentido comunitário da fé, ele bolsonariza o púlpito, ele partidariza a igreja, ele captura o sentimento religioso para um projeto político ideológico desamoroso, transformando a religião em máquina de ódio. Mas não só desrespeita a igreja, os irmãos e as irmãs que são tratados como ignorantes, massa de manobra, desrespeita também a diversidade que existe no Brasil, desrespeita o Estado laico, desrespeita as outras confissões religiosas, desrespeita quem não tem religião. Nessa visão de mundo, ou você se converte forçadamente, ou você é um inimigo a ser abatido. Por isso essa teologia do domínio, da batalha, da guerra, do mal a ser eliminado. O que isso tem a ver com compaixão? O que isso tem a ver com misericórdia? O que isso tem a ver com solidariedade? O que isso tem a ver com sofrer com quem está sofrendo ou chorar com quem está chorando? O que isso tem a ver com partilhar o pão, sentir o coração do outro como o nosso próprio coração? Malafaia desrespeita a democracia, o Estado laico, a diversidade, as outras confissões religiosas e, no limite, desrespeita o próprio sentido da fé. Que Messias é esse? Guerreiro, bélico, com um fuzil na mão, com um projeto de poder, com ódio nos olhos. Então, a minha gratidão a essa movimentação do Malafaia é porque ele deixa evidente que quer transformar a Igreja de Cristo numa igreja de Bolsonaro, porque tem um outro elemento: a mitificação de um ser humano. Malafaia trata Bolsonaro como ídolo, e o povo evangélico entende bem o debate sobre isso. A mitificação de um ser humano, a relação religiosa com o ser humano. Bolsonaro é mais importante do que Jesus dentro dessa concepção. E agora, para concluir, Malafaia também quer se fazer um mito, um perseguido político, um Marte. Talvez esteja ansioso para sofrer alguma condenação judicial, mas ele não é um herói. Ele é apenas um homem desesperado por fama, por poder, por glória, por recursos, por incidência política, com um coração completamente contaminado pelo ódio. Chamo a esse debate muito importante para a democracia. As religiões podem contribuir com justiça social, partilha do pão, dignidade humana, misericórdia, solidariedade, cuidado com a mãe terra, não essa máquina de ódio que transforma o púlpito em máquina de assassinar a democracia e a diversidade. Muito obrigado, senhor presidente. Macetou. Tem nem que... Nossa, que diferença, cara. Que diferença. Feliciano falou que era um duelo, cara. Não teve nem duelo, foi covardia. Nossa senhora.